Você me pergunta, cara, por que eu tenho que mudar para cirurgia guiada, já que eu faço a cirurgia convencional bem, né? Enfim, eu não questiono se você faz uma excelente cirurgia convencional, tá? Você fez um curso de atualização, especialização, mas você vai começar a entender, quando você mudar para cirurgia guiada, você vai ver que a sua cirurgia não está tão boa assim, né? Porque tem vários fatores que influenciam o resultado da nossa cirurgia de implantes dentários, tá? Não somente o nosso conhecimento, mas vários outros fatores, né? Planejamento, tipo de prótese, tipo de implante, habilidade da técnica, um monte de coisa, né? E tem diferenças básicas, né, entre a cirurgia convencional e a cirurgia de implante. Coincidentemente, hoje eu fiz um post aí no Store, e uma das perguntas acabou sendo um dos temas de hoje, né? Então vamos discutir passo a passo aí cada diferença, né? Porque uma tem, outra não tem, né? Para você ter, justamente, para você decidir se você quer ter mais segurança para tratar todos os seus casos de implantes, qualquer caso de implantes, né? Com mais segurança, sem erro. Tá? Sem erro. Talvez seja uma palavra muito forte para falar, mas, cara, é possível trabalhar sem erro, né? Então, bora lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com o pessoal do YouTube. Deixa eu ver se entrou. Pronto. Deixa eu ver se vai entrar aqui. Pessoal do YouTube. Alô? Pronto, agora foi. Tem que mostrar para a galera lá, né? Bom, cara, hoje fizeram essa pergunta aí na caixinha de perguntas. Tem como fazer approach palatino em cirurgia guiada, né? Qual a principal função do approach palatino quando a gente faz cirurgia convencional de implantes, né? Vou dar exemplo para vocês aqui. A principal função do approach palatino é você ter um acesso melhor à estrutura, à região onde você vai instalar o implante, de tal forma que você preserve osso, né? Principalmente vestibular, por isso que é o approach palatino, né? Principalmente vestibular, que você não quer destruir o osso vestibular. E também uma delas é quando você tem um rebordo em lâmina de faca, né? Eu vou até botar a imagem aqui, como esse. Deixa eu subir um pouquinho aqui essa imagem. Show de bola. Quando você tem um rebordo em lâmina de faca, quem nunca pegou, né? Abriu lá um retalho, olhou a tomo, né? Espero, olha a tomo, abre um retalho e tem um rebordo em lâmina de faca, né? Dá um nervoso, às vezes, né? Casos assim, dá nervoso. Dente anterior também dá nervoso. Inferior é muito comum, né? Dente anterior, inferior, tem rebordo também em lâmina de faca, né? Você abre lá, o que você faz? Você abre mais o retalho e faz um approach palatino ou approach lingual, dependendo, né? Do que você vai trabalhar, ou approach vestibular, inferior, enfim, né? Para que você tenha um acesso, um direcionamento melhor da sua broca e depois uma condução, né, da fresagem até o comprimento que você quer, enfim, do seu implante que você vai trabalhar. Com a cirurgia guiada, essa parada muda, não é? Porque eu já tenho, por exemplo, aqui, ó, vou aumentar, eu já tenho uma anilha direcionando a minha fresagem. Só que, Max, boa, tem como isso aqui desviar? Tem. Tem como desviar aqui? Tem. Olha só como é que é o rebordo. Uma técnica convencional, o que tu ia fazer? Tu ia pegar, eu vou pegar uma imagenzinha aqui, que agora vai ficar chique. Tu ia pegar, por exemplo, uma broca, né? Ia pegar uma broca e ia fazer um approach palatino aqui, por exemplo. Né? Você entrar com a broca aqui, fazer um approach palatino e depois ia girar essa broca de tal forma, né, que a fresagem ia ser contínua ali, tá? A fresagem ia ser contínua naquela situação. Deixa eu mexer aqui, tá? Pronto. Agora foi. Tá. Isso que você faz o approach palatino. Na guiada não tem como a gente fazer o approach palatino. Por quê? Porque o guia cirúrgico tá ali no meio do caminho. Porra, Max, então vai dar pior. Não, cara, vai dar bom.
Só que você tem que entender alguns detalhes, né? Para poder ter sucesso até em situações limite em lâmina de faca. Tá? Onde você vai olhar a tomografia, ter lá um rebordo muito fino, uma crista óssea muito fina, e você precisa fazer um acesso de tal forma que esse, né, fique bem posicionado, que o planejamento está ali. Né? Você está vendo que o implante está planejado ali, mas esse implante está projetado virtualmente aqui. Né? Ele está projetado virtualmente, esse implante aqui. Entendeu? Né? Não quer dizer que ele vai ficar nessa posição só porque ele está projetado virtualmente aqui. Você tem que ter a expertise do implantodontista, do cara lá que pagou o curso lá 30, 40, 50 mil, né, para fazer um curso, entendeu? E tem que ter expertise do cara. Sacou? Quando a gente pega uma situação dessa onde eu não tenho a possibilidade de fazer um approach palatino, nesse caso, onde eu tenho um guia cirúrgico que não impede que eu consiga angular a broca, gente, tem que entender isso. Guia cirúrgico não impede, ele impede você angular a broca. A broca entra reta, direto e reto. Não existe variação, oscilação da broca nos sentidos proximais, a não ser que o guia cirúrgico movimente. Mas a ideia é que ele não movimente. Sacou? Então você não tem essa variação, por isso que não tem a possibilidade de fazer approach palatino. O acesso é um só, não existe outro tipo de acesso na cirurgia guiada, é onde está a anilha, tá? Então quando tem uma situação dessa, muita gente vai falar assim, eu vou fazer uma cirurgia dessa sem corte, né? Não vou fazer retalho não, porque é guiada. Velho, se tu já pensa assim, tá errado, para começar. Entendeu? Cirurgia guiada, eu falo isso trocentas vezes e repito, não é cirurgia sem corte, nem sem retalho. Tá? Numa situação dessa aqui, você tem que tomar mais cuidado do que talvez uma cirurgia aberta. Porque mesmo que você entre com a broca nessa direção aqui, sem um retalho, velho, a sua broca pode escorregar, essa crista. Olha a espessura dessa cortical, né? Então é o seguinte, numa situação dessa, quando não é possível fazer approach palatino porque é técnica de cirurgia guiada, obrigatoriamente, cara, tu tem que fazer um retalho aqui. Ou usar um bisturi circular, tá? Para que eu faça um aplainamento dessa região aqui, ó. Como é que é feito esse aplainamento? Cara, da melhor forma que você achar. Tem sistema que tem broca plana, tem sistema que não tem, você pode usar uma gouve, você pode usar uma broca esférica. Enfim, você precisa criar um platô aqui de tal forma que a ponta da sua lança, o número 2, olha só, galera, muito sistema, presta atenção nessa parada, hein? Presta atenção que isso você não aprende em curso de credenciamento, não. Muitos sistemas não possuem broca-lança, normal, tá? Normal pra caramba isso. Por quê? Porque você não precisa, broca-lança é para romper cortical, tá? Normalmente já é a broca número 2. E a anatomia da broca número 2 ela é diferente da broca-lança. A broca-lança é pontiaguda, a número 2 já tem a ponta mais romba, digamos assim, né? Não tão pontiaguda, depende do sistema de implantes. Então a possibilidade dela deslizar nessa crista é muito grande. Então você precisa fazer um platô aí. Por isso que alguns sistemas possuem uma broca plana, tá? De aplanamento de crista. Se não tem, cara, abre um retalho e pega uma goiva e dá uma dentada ali. Sacou? Na parada? Tá? Então não existe essa possibilidade. Feito isso, cara, aí sim a sua fresagem pode ser contínua. Eu gosto de, muitas vezes nessa situação, abrir um pequeno retalho, seja ele com bisturi circular ou não, tá? Olhar para a crista, fazer o aplanamento dessa crista antes de botar o guia, ou com guia, no caso com broca plana, e olhar para a medular. Sumir com a minha cortical ali e enxergar a medular ali, tá? Para eu poder descer tranquilamente, que eu sei que a medular é mais macia de descer. Tá? Nessa situação. Aí sim, descer a fresagem ela é mais tranquila. Entendeu? Então presta atenção. Então, approach palatino não existe. Né? Existe na verdade, não existe mais approach. Né?
né, palatino. Ele sempre a fresagem é no direção do implante. Tá? Não existe mais essa, vou começar a fresagem aqui, depois eu corrijo o curso. Entendeu? Corrige o curso. Não, tu não corrige o curso. O curso já está pronto. Tá? Já está pronto, não precisa mexer. Beleza? Max, quando se faz o platô, o offset muda? Não, não muda. Tá? O platô não interfere nisso. Tá bom? O offset sempre, que na verdade o offset está relacionado à distância da plataforma do implante à plataforma superior da anilha. Então ele posiciona o implante, aquele pedacinho de osso que está ali, ele vai sumir. Então o offset não muda em nenhum momento. Sempre confia no offset. Sempre confia no planejador, no centro de planejamento. Se ele botou ali o offset padrão, é aquilo ali. O que pode alterar muitas vezes, por exemplo, nesse caso aí não foi, mas assim, esse caso, se eu quisesse, por exemplo, se esse implante ficasse a plataforma mais supra, se eu tirasse aquela pontinha de osso ali, poderia ia ficar exposta. Mas até nisso a gente calcula, pensa antes de fazer a cirurgia. Entendeu? Até nisso. Então o implante ele já foi posicionado numa forma, de tal forma que eu pudesse remover essa quantidade de osso aí. Mesmo que tenha assim, pô, esse implante está 4 milímetros infraósseo, infracrista ali, digamos assim. Não é indicado, porque é um cone morso, mas, velho, eu vou tirar osso ali, né? Eu vou pegar minha broca plana e vou cortar o osso em volta, vai ficar somente 2 milímetros, eu consigo descer. Vocês estão entendendo que a cirurgia guiada é muito mais do que botar um guia cirúrgico? Vocês estão entendendo essa parada? Então, é muito mais, cara. É você entender de todo o processo do planejamento. Tá? Quando vai para o centro de planejamento, lá vocês nunca pararam para pensar nisso. Aí depois o implante fica na posição, você não consegue fazer a reabilitação protética. Porra, por quê? Ou é falha do planejamento? Não, velho. Planejamento é copiloto. Quem dirige o Boeing são vocês. Tá? Ficou claro isso? Então o offset nunca muda. Tá? Quando você, mesmo que você faça o aplanamento de crista. É claro, com cuidado. Não, tirei demais. Aí não tem como, velho. E talvez você tenha que descer um pouquinho. O offset continua a mesma coisa, mas você tem que talvez fazer uma fresagem adicional mesmo, entendeu? Então é muito cuidado na hora disso. É claro que situações como essa, por exemplo, eu não sei vocês, eu não tenho tanta frequência, tá? Nessas situações, né? Então, assim, são situações que acontecem que a gente vai aprendendo com o tempo, beleza? Bom, outra situação, né? Eu estou aqui na aula para vocês entenderem, tá, gente? Quem entrou agora, o que difere a técnica de cirurgia guiada para implantes da técnica convencional, beleza? Então, vamos lá. Outra parada que a gente não faz mais, cara, deixa eu diminuir essa parada aqui. Pô, acho que agora ficou mais fácil. Outra parada que não existe mais, gente, que a gente faz. Já observaram o kit de guiada de vocês? Já pararam para olhar o kit de guiada de vocês? O kit de guiada de vocês já não tem algumas ferramentas que tem o kit tradicional. Tá? A primeira delas é a broca-lança. Alguns sistemas possuem, tá? Que na verdade mistura broca-lança com o número 2. Tá? Mas não tem, entendeu? Outra parada que não tem no kit de vocês é pino de paralelismo. Né? Por que não tem mais pino de paralelismo? Né? Todo mundo chama isso, né? Pino de paralelismo, né? Cara, quando a gente vai fazer cirurgia de implantes, principalmente implantes múltiplos, não somente implantes múltiplos, mas implantes entre dentes também, a gente utiliza o pino de paralelismo, né? Para checar o posicionamento, principalmente o posicionamento proximal e vestíbulo lingual, vestíbulo palatino. Pino de paralelismo, talvez profundidade, relativo, porque às vezes você entra com a lança convencionalmente, não desce todo o comprimento, né? Entra com pino de paralelismo ali para checar primeiro o posicionamento para depois corrigir. Na guiada a gente não tem isso. Porque o que define o paralelismo é o planejamento. Tá? Então, quando já vem um planejamento do Planet Center,
Já vem na posição que o implante vai ficar, não tem essa parada, não, eu quero alterar a posição do implante, que eu achei que ele não ficou do jeito que eu gostaria. Se ele não ficou do jeito que você gostaria, das duas umas, você não discutiu corretamente com o centro de planejamento o seu caso, ou você passou alguma coisa batido na hora da fresagem, posicionamento de guia cirúrgico, se ele movimentou, tá? Ou se você não fresou corretamente, entendeu? Então, pino de paralelismo, velho, não existe mais, tá? Eu, de vez em quando, uso só para foto, para ver ali que ficou bonitinha a foto. Mas a partir do momento que você faz cirurgia guiada, você não se preocupa mais, olha só isso, quando você faz cirurgia guiada, quando você entra na técnica de implantodontia guiada, você não se preocupa mais com o posicionamento entre implantes e dentes na hora da fresagem, se o guia estiver bem estável. O que você precisa se preocupar é profundidade de fresagem, tá? Que é importante. Se você pode fazer uma subfresagem no comprimento, uma sobrefresagem no comprimento, porque o centro de planejamento vai te dar essa opção, tá? Então você não se preocupa mais com isso. Se está paralelo ou não, relativo. Às vezes o implante não fica paralelo hoje. Hoje na cirurgia guiada, por incrível que pareça, olha que louco isso. Eu faço menos implantes paralelos do que fazia mão livre. Porque num primeiro momento, quando a gente fazia mão livre, a ideia era sempre deixar os implantes paralelos de tal forma que a gente tivesse um bom posicionamento da plataforma ali, né? Só que muitas vezes, deixando eles paralelos, digamos assim, gente, não estou falando para botar torto, não. Deixando eles paralelos, a gente muitas vezes não conseguiu um aproveitamento total da estrutura óssea. Com a guiada, a gente consegue um aproveitamento melhor da estrutura óssea, mas isso muitas vezes implica inclinações, mas são inclinações programadas, que não interferem proteticamente. Lembrando que a cirurgia guiada, todo implante é colocado baseado no planejamento reverso. Se no planejamento reverso não interferir, velho, entendeu? Deixa ele inclinado. Não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Então, vocês têm que botar isso na cabeça. Às vezes o implante ele vai ficar inclinado de propósito. É melhor ser inclinado de propósito do que inclinado na cagada. Tá? Putz, se inclinou aqui. Não era para ter inclinado, mas inclinou. Agora, na guiada, você consegue inclinar. Os planejadores inclinam ali e aproveitam o máximo de osso possível. Que isso não interfere no planejamento, na finalização protética. Principalmente em próteses múltiplas. Tá? Onde a gente consegue trabalhar com componentes angulados. E que a coisa é melhor a gente poder trabalhar com componente angulado e já saber a angulação do implante antes da cirurgia, tá? Então, pino de paralelismo não existe, beleza, gente? O que a gente vai ter, basicamente, é o posicionamento das anilhas, tá? As anilhas que vão me dar todo o posicionamento do implante. Posicionamento, não posicionamento de implante, gente, desculpa. Posicionamento de fresagem, tá? Principalmente o posicionamento de direcionamento de fresagem, beleza? Que o posicionamento do implante, ele até pode variar se você não faz uma fresagem correta, tá? Então, assim, a gente quer justamente o melhor posicionamento do implante baseado no planejamento reverso, que me dá segurança para fresar, para instalar o implante e ter precisão e previsibilidade na hora da reabilitação protética. Gente, é muito bom você entrar numa cirurgia e saber o tamanho dos componentes que a gente vai utilizar antes da cirurgia. Tá? É muito interessante fazer isso. Para saber que você vai usar um mini cone, ou mini pilar, não sei qual vocês usam a nomenclatura, de 3,5, 2,5 previamente à cirurgia. Com angulado 17, 30 graus previamente à cirurgia, do que ficar testando isso na hora. Tá? Então, pino de paralelismo não existe mais. Então, assim, usa ele só para tirar foto, né? A gente justamente ter esse tipo de resultado. Entendeu? Implantes paralelos, esses implantes estão paralelos nessa imagem,
mas eles estão inclinados no sentido vestibulolingual, entendeu? Levemente inclinados, mas é porque são próteses que a gente vai trabalhar próteses múltiplas. Tá? Então a gente consegue trabalhar com componentes intermediários, mesmo que tenham pequenas angulações. Tá? O que a gente quer são resultados como esse. Tá? E eu fiz até uma brincadeira aqui, deixa eu ver se vai rolar. Ó, tá vendo? Ó, o meu guia cirúrgico e os meus implantes. Tá? Guia cirúrgico e implante. Me dá corretamente a posição. Então não preciso mais de pino de paralelismo. Tá? Por isso que os kits hoje não vêm. Não precisa. Tá? Eu sou, sinceramente, eu sou de uma época que os kits não tinham pino de paralelismo, sabe? O nosso pino de paralelismo era a broca número 2. Tá bom? Não tinha, logo no início, né? Não tinha. Era a broca número 2, tá? Então, isso você não ganhar, é abolido. Por isso que às vezes as pessoas se confundem quando migra para guiada. Pô, Max, não tem isso, não tem lança. Entendeu? E o offset, tá? Vai se ligar nessa parada. Então, qualquer variação de angulação, a gente consegue planejar previamente, tá? Qualquer tipo de angulação. E angulação como essa. Dá para ver que são montadores inclinados. A foto aí justamente para... Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a imagem. Vou botar aqui para a galera. Pronto. Opa. Escorrega. Tá vendo? Essa angulação, ela é calculada previamente. Ela não é aleatória. Essa angulação é para fugir de um seio maxilar. É a angulação para eu facear um seio maxilar, para eu evitar, muitas vezes, de abrir um seio maxilar para tentar facear ele. Ou ir tentar faceando no olho, né? Quem nunca fez, né? Começa a fresar, perfura o seio, inclina mais a broca e vai fugindo do seio maxilar, né? Gente, digo verdades, né? Não digo mentiras, digo verdades, né? Que é a realidade minha e a realidade de muitos colegas, entendeu? E eu tenho um guia cirúrgico que me ajuda justamente a inclinar um implante, tá? Aí eu venho um colega faz um negócio desse. Olha só que legal, um guia cirúrgico, né? Já com as inclinações necessárias, né? Dá para ver que esse aqui é o mais distal, que é o molar, né? Ele tem uma inclinação em relação... Se eu fizer uma linha aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma linha aqui. Se eu fizer uma linha nessa situação aqui, ó, eu estou me superando, gente. Estou me superando na aula aqui ao vivo. Já tem aula no curso, aula ao vivo, estou me superando. Ó, aqui eu tenho uma inclinação, né? Implantes numa inclinação X. E aqui eu tenho outra inclinação. Completamente diferente. Tá? Isso é definido previamente à cirurgia, no planejamento. O colega não tem que ficar abrindo e tentando angular isso, que dá trabalho. Quem me falar que não dá trabalho, velho, porra, cara, tem que bater um papo, que isso dá trabalho, mesmo que tenha muita experiência. Tá? Dá muito trabalho isso para fazer. Agora, quando eu tenho um guia cirúrgico, isso facilita a minha vida. Tá? Aí o colega vai e me manda uma radiografia pós-operatória como essa. Entendeu? Onde ele consegue facear o seio maxilar, apesar da imagem parecer que o implante está dentro do seio maxilar, mas não está. Ele consegue facear, ele vai sondando, ele fresa, ele sonda, vê que está tudo tranquilo, ele vai instalar um implante. E os outros dois paralelos, molezinha. Então, a partir de hoje, gente, quando a gente trabalha com implantoguiada, todas as informações da sua cirurgia serão dadas no planejamento. Você não vai, a única coisa que você vai ter que fazer é com a preocupação com estabilidade do guia e, claro, conhecimento da técnica, a fresagem no comprimento correto, você vai trabalhar o offset padrão, você vai trabalhar o offset alterado, entendeu?
É basicamente a única coisa que você vai se preocupar. Se vai fazer retalho ou não, se tem que fazer approach, não tem approach, tem que fazer redução de crista óssea, porque é lâmina de faca, se vai fazer ou não. Isso você tem que se preocupar. Mas isso não é da guiada. Isso é da implantodontia. A guiada é uma técnica dentro da implantodontia, que te deixa mais versátil, né, para trabalhar. Talvez um caso desse aqui, muita gente ia falar assim, coloca dentro do seio maxilar, faz elevação de Summers. Aí o cara faz elevação de Summers, não consegue um travamento primário, uma estabilidade primária. Aí agora aqui trabalhando em osso nativo, levemente inclinado, ele consegue a estabilidade primária. Quem ganha com isso? Paciente e você, velho. Entendeu? Só. Tá bom? Né? São essas situações que muitas vezes a gente não consegue enxergar quando a gente trabalha com cirurgia convencional. Quando a gente protela entrar no mundo da guiada. Eu estou falando somente de implantodontia guiada, gente. Tá? Quando a gente começou, a gente falava de cirurgia guiada, mas só cirurgia guiada para implantes. Hoje em dia, a gente define cirurgia guiada e implantodontia guiada uma parte. A gente faz cirurgia guiada de pério, cirurgia guiada para elevação de seio maxilar, cirurgia guiada para remoção de tecido conjuntivo de palato, cirurgia guiada para redução óssea, entendeu? Um pouco maxilo. Então, cara, tem muita possibilidade quando a gente trabalha com cirurgia. Tá? Então, ó, angular na mão não existe mais. Agora tu vai angular é olhando para o guia cirúrgico, guia estável, tá? Outra parada que não existe mais, aí agora eu vou pegar no pé da galera. Eita, nós, né? Sempre dá uma confusão essa parada. Velho, acho muito legal falar sobre isso aqui, porque é uma parada que a gente vem testando aí desde 2018, sabe? O lance da redução óssea. Não é de ontem. O lance da redução óssea, eu venho vendo isso desde 2018, talvez a gente tenha visto até antes, mas quando a gente começou a testar a redução óssea, cara, era justamente para a gente ter precisão não somente na redução óssea, mas a precisão na instalação dos implantes, para saber o componente correto, para não sofrer naquela hora. Quem nunca pegou, às vezes, um protocolo, cara, não ficou legal, a redução não ficou tão legal, ou reduzir demais, ou reduzir de menos, né? A internet é uma beleza, né, gente? Mostra só o que funciona. Vai lá, bota o protocolo, caraca, ficou top, velho. Mas os outros não ficam, né? Sacou? Então, a redução óssea hoje, o guia de redução óssea hoje, ele substitui, eu tô falando, gente, ele substitui o guia multifuncional. O guia multifuncional é ruim? Não, velho. Se a gente usou durante um tempo, ele é bom. Foi bom. Só que agora a gente tem recurso para evitar o guia multifuncional. Tá? Se você acha que o guia multifuncional é preciso, quando você começa a usar o guia de redução óssea, você vê que é muito mais preciso. Dá mais trabalho fazer o guia de redução óssea? Com certeza. Tu tem que fazer a cirurgia mais invasiva? Com certeza. Mas pelo menos você vai ter a certeza que seu nivelamento vai ficar correto e seu implante vai ficar na posição correta, angulado corretamente. Então, guia multifuncional, a gente vai abolir. Talvez hoje, dentro da implantodontia guiada, seja hoje uma das técnicas mais difíceis de se fazer. Né? Mas daqui a pouco ela fica fácil. Tá? Porque a gente vai dominando a técnica, vai fazendo. Para mim era difícil. Hoje ainda é menos difícil. Então ela vai se tornando mais fácil com o tempo. Você vai dominando. Então, guia multifuncional agora, aquela parada de coloca, né, duplica a prótese, manda fazer em resina, que era um guia tomográfico, né, aquela parada toda, acabou. Tá? Só que tem um lance muito importante quando a gente vai trabalhar com guia de redução óssea. Quando você trabalhava com guia antes multifuncional, principalmente no caso desse aqui, muitos de vocês não faziam, às vezes, o enceramento, faziam o nivelamento,
né? Gente, o que eu estou falando aqui não é mentira, tá? Eu já fiz isso. Tá bom? A gente fazia somente um nivelamento ali, empírico, na parada, tá? E instalando os implantes, botava lá o componente, fazia a transferência, enfim, capturava uma prótese ali, mas empiricamente. Não tinha uma precisão que a gente tem hoje. Não fazia um planejamento reverso, principalmente quando tinha dentes igual a uma situação dessa. Hoje, para trabalhar um caso desse, obrigatoriamente, se você não fizer um planejamento reverso, um enceramento digital, utilizar uma prótese provisória ali para ele, o paciente utilizar, é basicamente impossível fazer um caso desse. Tá? Porra, Max, então dá mais trabalho. Tu prefere ter mais trabalho para planejar ou mais trabalho para executar? Aí é contigo, não é comigo mais não. Tá? Eu prefiro ter mais trabalho para planejar, computadorzinho, bacaninha, sem sangue, sem saliva, do que ter trabalho para executar. Caraca, tira mais um pouquinho, inclina para lá, inclina para cá, desce mais um pouco, componente não ficou legal, troca o transmucoso. Numa cirurgia dessa, a gente faz tudo isso, mas no computador. Não, o nivelamento aqui não está bom, beleza, corta mais um pouquinho, muda o guia, escolhe o transmucoso correto e senta o pau na cirurgia. Depois, fica mais simples, tá? De executar. Então, guia multifuncional hoje, quando a gente trabalha com implante guiado, não existe. Falaram para mim, porra, isso é um crime. Velho, tudo evolui. Tá? Tudo evolui. Você aí que é formado há muito tempo, você viu uma coisa e hoje em dia tem muita coisa que não é mais. Evolução da própria técnica independente da área, né? Implantodontia é a mesma coisa. Tá? Então você precisa entender que multifuncional não vai utilizar mais. Entendeu? Vai ter guia de redução óssea. Deixa eu apagar essa imagem daqui. Ó, isso aqui é guia de aluno. Não é nem meu, não. Guia de aluno. Tá? E olha que esse guia não foi nem guia de captura de prótese, mas guia de redução óssea apenas. Tá? Onde é feito 2 guias, um de redução e outro de instalação de implantes. É muito mais fácil eu saber onde vai ficar o osso do que ficar pensando ali. Será que eu tirei de mais, de menos? Né? E para pensar, quando você tira empiricamente, eu não sei vocês, você vai lá, olha a tomografia, faz um guia tomográfico, né? Você vai lá, faz um guia tomográfico, olha a tomografia e planeja lá 4 implantes, vamos supor, sei lá, 4x10, por exemplo. Gente, estou chutando aqui, tá? Você coloca lá 4 implantes, 4x10. Beleza. Mas você calculou isso, quanto você vai remover de osso? Bom, não é 4x10. Né? Agora, será que eu tirei muito, tirei menos? Né? 4x8? Ou é 4x11? Será? Numa cirurgia dessa com nivelamento ósseo, o implante é aquele que a gente vai colocar o comprimento. E angulação também. Principalmente em protocolo, que a gente precisa de medidas, né? De somatório de forças, barra, né? Cantilever, um monte de coisa. Com essa história aqui, a gente não precisa mais se preocupar com isso. Tudo é planejado já pensando em tudo isso. Quem faz o cálculo do cantilever e o escambau? Centro de planejamento. Tá? A não ser que você planeje os seus casos. Tá? Então, fazer dessa forma. Tá? E para a gente ter um resultado, ó, como esse aí. Inferior, tá, gente? Superior já tinha um protocolo. Já tinha os implantes instalados. Perdão, não era protocolo ainda. Mas o inferior, a gente tem um caso desses. Onde eu tenho aqui... Deixa eu aumentar aqui. Lá, meus implantes, remoção. Na verdade, o caso... Cadê o caso? Fugiu aqui. Tá. Anterior, não botei. Eu tenho os implantes instalados, né? Isso aqui é o raio-x imediato, tá? Remoção de todos os elementos, nivelamento ósseo, utilizando um guia cirúrgico, e implantes instalados corretamente com os componentes angulados escolhidos previamente. Com cilindros provisórios já escolhidos, até o cilindro provisório já estava escolhido o tamanho que ele ia ter. Olha a possibilidade. Coisa que na cirurgia convencional você não consegue fazer isso. Ah, Max, mas eu trabalho, eu tenho scanner, tomografia. Cara, se você não faz planejamento digital de cirurgia guiada, cara, é muito difícil você ter essas informações. Entendeu? Principalmente a nível de redução óssea.
Você pode até calcular, vou usar aqui um componente 3,5, de 2,5, de trans no custo, tá, gente? Mas, de repente, na hora você reduziu demais, vai ter que usar um de 4,5. Ou reduziu de menos, vai ter que usar um de 1,5. Tá? Já aconteceu isso. Né? Quantas vezes? Vai fazer lá, esse componente não tá legal, a gente escolhe na hora. Agora acabou essa parada. Tá? Então, são algumas situações que a gente não vai ter mais quando a gente faz uma modificação de técnica. Tá? Então, recapitulando, para vocês entenderem aqui a parada, né? O que difere a técnica de cirurgia guiada para cirurgia de implantes para cirurgia convencional? Né? Approach palatino não existe mais. Só que aí você tem que mudar. Muitas vezes tem que fazer aplanamento de crista. Então, approach palatino não existe mais. Tá bom? Pino de paralelismo. Checar paralelismo entre as fresagens. Tá? Você não precisa fazer essa checagem mais, porque o próprio direcionamento vai te dar. Entendeu? O direcionamento das anilhas, ele vai te dar. Tá? Angulação de implantes. Não faz mais angulação na mão, vai fazer angulação agora, já vem pronto do centro de planejamento. E guia multifuncional. Tá? Guia multifuncional, para quem faz implantodontia de alta precisão, vai desaparecer. Tá? É verdade esse bilhete. Ele vai desaparecer. Tá? Mesmo que ainda alguns colegas, alguns donos da odontologia ainda falam que não, a cirurgia guiada não é precisa, ele vai desaparecer. Os resultados estão aí. Entendeu? Os caras fodas do planejamento estão aí. A galera está desenvolvendo muito isso. Então, se você ainda é formado há muitos anos, ou formou agora, bota na cabeça que tu tem que evoluir na parada. Entendeu? Para ter bons resultados. Isso gera uma propaganda absurda para vocês.